Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José para esse nosso primeiro encontro nesse começo de domingo. Nesse ambiente aberto, como eu gosto sempre de fazer com vocês, porque isso de algum modo sempre me remete a uma reflexão que eu fazia quando eu estudei algumas cadeiras de filosofia lá atrás, que era a forma pela qual os filósofos conversavam com seus alunos, seus discípulos, seus amigos, as pessoas que conversavam ou gostavam de escutar os filósofos. Não havia nenhuma sala de aula, não havia faculdades. Então, os encontros sempre eram ao ar livre, debaixo de uma árvore, sem barulhos externos, como hoje acontece na vida urbana. Não tinha música ao fundo, não tinha baile ao fundo, não tinha moto passando, avião, helicóptero. Então, eram sempre ambientes que possibilitavam as pessoas a prestarem mais atenção. Hoje, de um certo modo, quando você quer prestar atenção em alguma coisa, você coloca seu fone de ouvido, você está na sua sala, você coloca o som da televisão ali para você escutar com mais atenção. Você está no transporte público, você está com o seu fonezinho também. Quando você está no seu carro, então você consegue colocar ali o áudio para você escutar. E, de um certo modo, você leva para a sua realidade um pouco desse ambiente que a gente tem aqui no portal, pelo menos nesse ambiente aberto aqui. E quando eu estou falando com vocês, eu nunca estou falando por conta própria ou por todas as informações que nasceram na minha cabeça. Não. Muitas vezes eu uso aqui a expressão nós estamos falando. Isso porque tem muita gente que veio atrás de mim, atrás do Portal do José. Muitos filósofos, muitos escritores, muitos intérpretes da realidade, muitas pessoas que publicaram livros, publicaram contos, publicaram reflexões, fizeram peças de teatro, filmes, novelas. Tudo isso acaba formando uma consciência que um canal como o nosso aqui tem a oportunidade de jogar para outras pessoas. E quando você está aqui no nosso portal, por menos que você tenha o seu círculo de amizades, o seu nível de conhecimento, às vezes não é o que você gostaria, você sempre que está conversando com alguém, você ajuda a mudar a realidade dessa pessoa. Porque uma frase pode ajudar a abrir muitas mentes e tocar muitos corações. Como professor, muitas pessoas vivem esse tipo de experiência. Quantos de nós não encontramos com ex-alunos que falam: ah, professor, você falou uma coisa que mudou minha vida. Aqui no portal, quantas vezes eu leio um comentário de pessoas que dizem: puxa, o que você falou me abriu uma perspectiva, mudou minha vida, mudou minha reflexão, me fez engajar. Mas normalmente são situações que eu estou apenas sendo intérprete, né? E colocando também essa interpretação dentro dessas bases todas. E é isso que você faz com pessoas que você conversa, é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões objetivas que estão causando um certo incômodo nas pessoas que têm uma análise crítica da realidade em relação ao resultado eleitoral que nós tivemos aqui no Brasil. Eu mostrei para vocês ontem, se você não assistiu o nosso vídeo, ele foi um pouco mais longo, ele tem essa possibilidade, né, de a gente reunir vários intelectuais na nossa sala de conversas, mesmo que a gente não conheça essas personalidades fisicamente e nem que eles saibam que eles estão na nossa sala aqui do Portal do José. Então trouxe para papear aqui com vocês o Renato Freitas, que é considerado um intelectual jovem, um militante político brilhante lá do Paraná, deputado estadual pelo PT. Trouxe fala do Quaquá, vice-presidente do PT, que deu uma entrevista fazendo uma análise crítica também. Trouxe falas do Pimenta, José Dirceu, e trouxe também do professor João César, trouxe do Alisson Mascaro, para fazer a contraposição dessa história toda, porque é um momento que impõe reflexões críticas das pessoas que querem de fato apresentar soluções e indicações para que o governo que nós ajudamos, que nós apoiamos, seja um melhor governo e que cumpra aquilo que foi motivação de todos nós no último processo eleitoral. Ou seja, dar uma travada na insanidade, num conjunto de criminosos, de bandidos e de vigaristas da mais baixa espécie, para retomarmos o processo civilizatório como uma prática política aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre pesquisa de opinião, comparando Lula com Bolsonaro. Tem algum nível de comparação? O que isso pode trazer para a gente? Alguns dados também que estão surgindo aí
publicados pelos jornais com algumas análises específicas. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você venha aqui para a nossa sala de conversa, você venha participar aqui conosco, se inscrevendo aqui conosco, dando seu joinha, mandando seu comentário, se puder, vindo também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Passou aqui a Branca. A Branca passou rapidamente aqui, que é um desses felinos que aparecem nas nossas vidas, né, que a gente adota, mas eles têm vida própria, né? Não adianta nem chamar aqui, eu vou tentar conversar com ela, que ela não dá nem muita bola, não. Ela tem a personalidade dela, diferente dos cachorros, né? Dos cães, né? Que, enfim, ensinam muitas coisas pra gente, às vezes a gente aprende mais com eles do que com alguns bípedes, que são considerados seres racionais, né? Mas quando eles estão no mundo paralelo, a coisa complica. Bom, feito esse parênteses todo, voltemos aqui ao nosso tema principal. Gente, vou começar aqui com essa notícia aqui, que saiu esses dias aqui, acho que dá para vocês pegarem aqui, né? Diz aqui a matéria, Datafolha, avaliação do governo Lula é similar de Bolsonaro 1 ano e 9 meses. Em um cenário de estabilidade, gestão petista é aprovada por 36%, enquanto 32% reprovam, 29% consideram regular. Gente, no mesmo período, ou seja, com 1 ano e 9 meses de governo Bolsonaro, o Bolsonaro teve 37% de avaliação de positivo e bom. E teve 34% de reprovação, né? E é mais ou menos o mesmo índice de regular. O que isso diz para a gente? Nós estamos vendo aqui uma pesquisa que está comparando a gestão de um presidente que está no campo da democracia, da racionalidade, que respeita uma série de ditames da economia, não tem um confronto aberto com aquilo que a gente chama de mercado, de lógica neoliberal, das estruturas aqui no nosso país, não há um confronto aberto. No máximo, Lula faz algumas críticas e faz alguns apontamentos. Esse presidente resgatou uma série de programas sociais, ampliou uma série de programas sociais e a economia do nosso país, do ponto de vista macroeconômico, está muito melhor. Mas não é pouca coisa não, está muito melhor. No entanto, como é que a avaliação do presidente Lula pode ser considerada boa se é igual à de Bolsonaro no mesmo período, com 1 ano e 9 meses? Gente, com 1 ano e 9 meses de Bolsonaro, nós tínhamos 154.600 pessoas mortas pela Covid. Nesse período, o Bolsonaro tinha flexibilizado ali o acesso a 13º, e isso é explicado, ou é mostrado como uma explicação por que ele teve ainda um índice de aprovação razoável, ou bom, de 37%. Mostrando por essa análise que se a economia, se você jogar dinheiro nas pessoas, a situação embala, vai embora. O presidente Lula, muitas vezes ele fala que ele se dará por satisfeito se ele conseguir no final do governo dele dar 3 refeições por dia para cada pessoa. Mas será que a pessoa com a barriga cheia, mas a cabeça vazia, isso garante a permanência dessa realidade? Olha aí, de novo a branquinha passando aí. Então, gente, é muito complicado a gente ter uma parcela dos analistas progressistas aqui no nosso país se conformando com essa realidade. Um outro dado é o seguinte, somando todos os partidos progressistas, os partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, Rede, os partidos todos da frente de esquerda, vamos dizer assim, os mais próximos de esquerda, o volume de votos conquistados nesse processo eleitoral foi de 20 milhões de votos. Já a direita e a extrema-direita, os partidos PL, União Brasil, o PP, republicanos, eles tiveram juntos 73 milhões de votos. Tem um dado aqui que eu vou dizer para vocês, os partidos de esquerda todos conseguiram 20 milhões de votos. Veja esse número aqui. Nós temos no Brasil, Bolsa Família chega a 24 milhões e 200 mil crianças e adolescentes em agosto. E o Bolsa Família atende a 20 milhões e 760 mil famílias. Ou seja, cada família tem mais de uma pessoa.
Cada família que tem ali o seu cartão para poder receber é uma pessoa física que está inserida no sistema formal aqui no nosso país. Portanto, também é eleitora. Como é que se tem um número menor de votantes que são beneficiários desses programas? Eu estou falando de um programa, mas existem outros tantos programas. Então tem alguma coisa acontecendo de muito errada nessa história. Essas pessoas recebem algum tipo de benefício do Estado, mas elas votam em partidos que atuam justamente contra a concessão ou contra uma política pública que beneficie essas pessoas. Já conversei com vocês muitas vezes sobre o problema de comunicação. E o problema de comunicação explica muitas coisas. Pode ser repetitivo, mas o nosso espaço ele serve para isso, para ser um porta-voz das análises críticas, para que elas cheguem a outros canais, a outros formadores de opinião, cheguem aos governos, para que as pessoas percebam que tem coisa que não está funcionando bem, coisa que está indo no caminho errado. Não adianta só ter uma economia, colocar dinheiro no bolso das pessoas ou comida na barriguinha das pessoas. Porque se você não faz um preenchimento das mentes dessas pessoas com informação, com racionalidade, com uma perspectiva crítica, com conhecimento das coisas que proporcionam a realidade, numa mudança de governo, essas pessoas não conseguem garantir esses direitos, as pessoas simplesmente viram pessoas que estão alimentadas, mas sem nenhum tipo de participação, sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum tipo de esclarecimento do que representa as suas vidas numa nação civilizada. Então, a gente não pode achar que só 3 refeições por dia, que é uma coisa muito importante, que isso é a chave da resolução de problemas, porque a gente pode ter uma decepção muito grande. Se a gente não enfrentar no discurso, não fizer o combate a disputa pelo espaço político, o discurso político, as coisas ficam complicadas. Então nós temos mesmo que criticar, nós temos mesmo que alertar, nós temos mesmo que tentar arrastar o máximo que a gente puder esse governo para cada vez mais pautas progressistas, para cada vez mais enfrentamentos, cada vez mais esclarecimentos e lutar inclusive contra o conformismo das pessoas que acham que não é possível fazer muita coisa. Gente, é impressionante como eu encontro pessoas do campo da esquerda que tem um conformismo que eu apelidei aqui de bundamolismo, né? O cara que chega assim, mas o Congresso Nacional é de direita, mas a mídia é de direita, mas as igrejas evangélicas são de direita, está acontecendo isso, foi muitos anos isso. Gente, não adianta só querer explicar as coisas para se ter um conformismo, não, as informações devem servirem para a gente como uma mola propulsora para a gente lutar contra essas histórias todas. Para lembrar que o presidente da República teve 60 milhões de votos. Nós temos aqui uma parcela da sociedade brasileira que está nesse abismo de colocar o Lula no mesmo patamar de um criminoso em termos de avaliação objetivo de governo. Mas nós temos muita gente no Brasil, como você e eu, que pensamos em sentido contrário, que estamos enxergando muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e que a gente quer que situações muito ruins que aconteceram aqui jamais voltem a acontecer novamente. Então, todas as vezes que a gente ver agora algum tipo de avaliação positiva desse processo eleitoral, a gente está diante de uma miopia muito grande. Me desculpe o Zé Dirceu, Paulo Pimenta, as pessoas que acham que fazer crítica ou fazer autocrítica é muito ruim porque a extrema-direita aproveita, porque os outros aproveitam. Então, a gente esconde informação do todo porque a gente está preocupado dessa informação correta, verdadeira, crítica, científica, ser utilizada justamente pelo campo criminoso da política no nosso país. Aí a gente está fazendo o jogo da bandidagem mesmo. A gente não tem que ter receio de abrir o coração, abrir as nossas críticas, de falar abertamente, porque isso é que dá credibilidade em linha política que se coloca em relação às coisas que acontecem perante um povo. Nem sempre as coisas mais importantes, as coisas verdadeiras, são as coisas mais agradáveis, mas elas precisam ser ditas. Esse é o papel das lideranças políticas, daqueles que querem ajudar a transformação, né? É nisso que eu acredito, é nisso que eu tenho colocado aqui no nosso portal a serviço dessa perspectiva crítica, dessa análise crítica, e eu tenho certeza absoluta, gente, que a gente consegue ajudar a avançar. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Começamos com 10 inscritos, estamos quase chegando a 1 milhão de pessoas como você e eu. Isso é um sinal que vale a pena a gente lutar, a gente acreditar, a gente ser desprendido e a gente dar a nossa contribuição, né?
Então eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Muita coisa importante a gente pode fazer e vamos continuar a fazer, tá bom? Mais tarde eu estou aqui com vocês. Tchau.